As orientações para paciente que fez cirurgia do intestino, elas são comuns independente da causa. Então, se o paciente foi operado por endometriose, porque ele teve crises recorrentes de diverticulite, ou porque ele teve um câncer do intestino, em todas elas é retirado um pedaço do intestino e feita uma costura do intestino com o próprio intestino. Então, de uma maneira geral, as recomendações são comuns, independente da causa que motivou a cirurgia. Normalmente, após essa cirurgia, os pacientes ficam 3 a 5 dias internados, o que faz com que alguns dos primeiros passos aconteçam dentro do hospital propriamente dito. Quando o paciente recebe alta, normalmente ele já está numa transição de uma dieta pastosa para uma dieta que vai sendo normal a partir da primeira semana de cirurgia. Enquanto ele está no hospital, ele inicialmente inicia-se com uma dieta líquida. Mas à medida que o primeiro e o segundo dia passa, o paciente vai ter uma orientação de uma dieta pastosa que progressivamente vai evoluindo para uma dieta normal ao longo da primeira semana, 10 dias depois da cirurgia. Quais são os cuidados especiais? Os cuidados especiais são: o paciente não deve levantar peso. Esse cuidado, em geral, o paciente tem uma incisão maior, que é por onde foi feita a retirada do intestino. Então, o paciente deve evitar de levantar peso por pelo menos 6 a 8 semanas, diminuindo assim o risco de ele fazer uma hérnia. Além de levantar peso, o paciente deve evitar de fazer exercício de abdominal. Os outros movimentos ele está liberado. Andar, subir escada, movimentações em geral não tem maiores restrições. Outro cuidado importante que o paciente deve ter no pós-operatório é a questão de dirigir. A gente recomenda os pacientes evitarem de dirigir após uma cirurgia como essas, que é considerada uma cirurgia de média para grande complexidade, de 5 a 7 dias. Eu sempre digo que não é o fato de dirigir que vai interferir no resultado da cirurgia, mas a cirurgia, o fato do paciente estar operado, isso pode interferir na segurança pessoal. Então, por isso a gente restringe que os pacientes dirijam por pelo menos uma semana depois da cirurgia. Uma outra coisa que é importante, muitos dos pacientes que fazem a cirurgia do intestino podem ir para casa com um dreno. E isso é uma condição para que o paciente não precise ficar internado durante uma semana. Antigamente, quando a gente fazia essa cirurgia, sobretudo pelo corte, porque hoje ela é realizada na maioria das vezes por laparoscopia, pelos primeiros furinhos, os pacientes depois de 2, 3 dias, eles já estão em condições de receber alta. Entretanto, como existe a costura do intestino, a gente tem formas de monitorar essa costura do intestino. E aí o paciente vai ter cuidados, tanto com as feridas cirúrgicas, com as incisões, que são mais simples de ser cuidados, porque normalmente é um micropore grudado direto na pele. E aí o paciente pode tomar banho, lavar e depois só secar com o secador ou com a toalha, mas ele vai ter orientações específicas quando da necessidade do dreno, como realizar esse curativo, porque é importante, normalmente o dreno permanece por uma semana, quando o paciente volta para fazer a retirada. Tirando isso, é normal os pacientes perceberem um pouco de dor e de desconforto no pós-operatório nas primeiras 2 ou 3 semanas. Lembrando, quando for necessária essa cirurgia, ela é uma cirurgia de médio para grande porte. Outros cuidados que os pacientes devem ter, ou outras orientações. O ritmo do intestino é normal ficar alterado. O intestino pode ficar um pouquinho mais preso ou ele pode ficar um pouquinho mais acelerado em função dessa cirurgia em que se manipula o intestino. Isso pode levar 2 a 3 semanas para se normalizar. Então, é um ritmo de uma adaptação pessoal. Depende da indicação cirúrgica, depende do quanto de intestino foi retirado e de que pedaço do intestino também foi feito, do local em que foi feita essa ressecção intestinal. Extremamente importante que quando os pacientes que fazem a cirurgia do intestino recebem alta, entre aspas, precocemente, ou seja, antes do 3º, 4º, 5º dia, eles ainda permanecem com o risco da não cicatrização do intestino. E isso é uma situação que independe daquilo que o paciente possa ou não fazer, ou seja, não tem nenhuma vantagem do paciente ficar no hospital. Ele pode muito bem fazer essa observação em casa. E quais são os cuidados? Os pacientes que recebem alta do hospital é porque eles estão se sentindo bem, com uma dor discreta, e aceitando a dieta e com o intestino funcionando. Então esses são os critérios que permitem com que a gente dê alta para os pacientes. Quais são os sinais que o paciente deve estar alerta para que, caso aconteçam, ele deva procurar o hospital? Veja, se o paciente começa a ter uma dor muito intensa, que não melhora com os analgésicos,
Se aquele paciente que se sentia bem começa a dizer que se sente mal, que o coração está acelerado, que a barriga está estufada, que não está conseguindo comer, que está enjoado, que o intestino parou de funcionar ou que eventualmente está fazendo febre, esses são sinais de alerta. E sim, o paciente precisa retornar ao hospital para passar por uma avaliação. E essa avaliação vai incluir alguns exames de sangue e eventualmente a realização de exames de imagem, uma ecografia, uma tomografia para saber se tem alguma coisa acontecendo de errado, especialmente relacionada à cicatrização da costura do intestino, que é uma das maiores preocupações que a gente tem nesse caso. Os pacientes, como já dito, não têm restrição maiores de movimentos. Inclusive, tem que lembrar que é bom que os pacientes se movimentem depois de uma cirurgia como essas para evitar de fazer trombose na perna. Normalmente a gente orienta os pacientes a se movimentarem e também deixa eles com um comprimido, além dos analgésicos normais que são para dor, a gente deixa ele com um comprimidinho para evitar a trombose na perna. Como em outras cirurgias, nós vemos esses pacientes normalmente com uma semana de pós-operatório, tanto para ver como que está sendo a recuperação, para retirar o dreno quando é colocado e para ver como que está acontecendo a cicatrização, além das consultas no pós-operatório, depois na sequência para ver o resultado da biópsia e definir se vai ser algum tipo de, se vai haver necessidade de algum tipo de tratamento especial. Lembrar, a cirurgia do intestino é uma cirurgia de média para grande complexidade. Tanto a equipe cirúrgica que tem que estar bem orientada e preparar e planejar a cirurgia e orientar o paciente no pós-operatório, quanto os pacientes devem ser bem orientados daquilo que é normal e daquilo que eventualmente não seja normal. Aconteceu alguma coisa diferente, a evolução está fora daquilo que estava sendo planejado, o paciente é orientado a voltar para o hospital para evitar que complicações maiores aconteçam no pós-operatório.